Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciando uma nova semana, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui. É isso aí. Essa nova semana tem por título o seguinte: A Vida da Igreja. O verso para memorizar nos diz: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Que está em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Nessa nova semana estaremos aprendendo um pouco, né, em relação à humanidade diante de algumas situações dentro da igreja, com visitantes. Então, temos muito que aprender, principalmente para que nós possamos estar botando em prática dentro da igreja e desenvolvendo melhor ainda esse trabalho para o nosso Deus, né? E não esquecendo que a lição também continua dizendo que o nosso foco, a nossa vida é em direção à vinda de Cristo. O nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Abra sua Bíblia agora e leia 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. E a lição de hoje, ela se concentra um pouco no modo pelo qual os discípulos eles devem responder aos esforços dos seus líderes e mestres. Por quê? Porque a missão dos líderes e dos mestres na igreja, ela tem de um pouquinho mais de dificuldade em relação aos que não são líderes, porque eles tratam com questões muito complicadas às vezes de serem resolvidas. Paulo também chama a atenção de que às vezes alguns usam a técnica do amor severo para assim eles usarem da forma como admoestar as pessoas. A palavra admoestar, ela justamente ela traz o sentido de usar o ensino de forma enérgica. Então, às vezes, essa forma, que é o amor severo, pode ser mal interpretada por quem vai receber a advertência. E tem um outro fator muito interessante. Paulo sempre desejou, e isso fica claro no versículo 13, que todos vivessem em paz, tanto para com os líderes, tanto para com as pessoas que não eram líderes. Ele gostaria muito que a comunidade evangélica, a Tessalônica, vivesse em paz. E um outro fator muito interessante, Paulo encorajava os líderes no seguinte: olha, tudo bem, vocês têm que chamar a atenção das pessoas às vezes, mas vocês têm que diagnosticar quando as pessoas estão realmente prontas para receber essa advertência. É um desafio muito grande para os líderes. E um outro fator mais desafiante ainda: os líderes devem examinar-se a si próprios antes de chamar a atenção de alguém, para que assim eles não causem até mesmo uma certa dificuldade de ser compreendido. É até complicado você estar sendo... a pessoa vir até você para lhe corrigir em algo, sendo que ela não age de forma correta diante até daquelas situações ou de alguma outra. Primeiro, a necessidade de dar um exemplo para depois partir para tentar aconselhar e tentar dar toques na vida do outro, né? Pois é. Dentro disso, você que tem a lição de jovens hoje, na lição de jovens ela apresentou algumas situações habituais que podem ter acontecido na sua igreja. Se não aconteceu exatamente como está escrito aí na sua lição, aconteceram de alguma outra forma. Nós escolhemos duas para a gente poder conversar aqui. Tem 5 aqui hoje, mas... Para que você leia as outras 3, nós escolhemos duas para a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso. E o Carlos vai contar para a gente qual seria a primeira aqui, para a gente ver se a gente acha um fator que nos chama a atenção para como deve ser a nossa vida na igreja. Isso, eu gostaria que primeiro vocês tentassem imaginar qual seria a sua reação diante de uma situação dessa. O que você pensaria? Se você se dirigir até essa pessoa para falar algo, o que seria? Então pense um pouco antes de ouvir o que nós iremos comentar, né? A primeira situação é a seguinte: imagine a diretora da escola sabatina, aquela pessoa animada com quem você pode contar sempre. Sempre que você precisa, ela tem uma palavra para lhe ajudar, né? Aí um certo dia, ela chegou para um orador que estava enfedonho dizendo o seguinte, ó: querido, sua língua parece estar amarrada no meio e vibrando nas pontas. Ela disse isso para o pregador, né? A outra família ficou chocada quando essa mesma moça resolveu fazer um almoço, né, na casa deles. Faz a escola sabatina e em seguida o almoço. Aí ela disse o seguinte, ó: ela gentilmente os informou de que, sendo eles bons cozinheiros, ela permitiria que eles providenciassem toda a comida. Ou seja, se ela visse que eles eram bons cozinheiros, ela permitiria que eles fizessem a comida, né? Na própria casa deles. Olha só que coisa interessante. Na nossa igreja, às vezes, nós convivemos com pessoas que são um pouco explosivas em cometer as coisas que precisam acontecer na igreja. E esse é um desafio muito grande para nós que estamos ali na igreja. Primeiro,
tanto para essa pessoa, para ela controlar essa sua compulsão em fazer as coisas na igreja e até mesmo falar as ideias que ela tem, tanto para quem está ouvindo. E a lição justamente traz isso muito como advertência para nós. Tente viver em paz o maior número de tempo possível. E se você tem uma pessoa dessa na sua igreja, que é muito compulsiva, trocando em miúdos, que é muito afoita... Que não pensa antes de falar, né? Pois ore a Deus. Em primeiro lugar, ore a Deus. Em segundo lugar, a igreja é lugar de doentes. Né? Jesus veio para curar a todos. E em terceiro lugar, tente ser o mais ético possível com essa pessoa, mostrando a ela de que as coisas não são assim da forma como ela acha que deve ser, né? Dizendo assim, não, vamos fazer, tem que fazer, é assim que se faz. Ela não é a dona da verdade, ela precisa de ajuda em muitos tempos e também ela precisa ouvir, como todos precisam. É isso. Vamos ver agora, pela lista aqui da lição, a quinta, mas a segunda que nós estaremos abordando é o seguinte: imagine que a igreja organizou a programação, o culto e um junta-panelas ao final deste culto, né? Todos se organizaram. Aí nós vemos a seguinte situação: um jovem afastado assim na última mesa, sentado sozinho lendo a Bíblia, e um segundo jovem se aproxima dele e se apresenta, tal, senta eles se conhecem e conversam. Esse jovem também era um outro visitante. Ambos eram visitantes, ou seja, o visitante que estava sentado estava lá sozinho lendo a Bíblia, e logo em seguida um outro visitante que chegou para se apresentar e para buscar um diálogo com ele. O que você acha dessa situação? Pois é, olha só, os rapazes estavam indo na igreja há um bom tempo e ninguém na igreja tinha percebido que eles estavam indo. Que erro da igreja, erro que a igreja comete na sua vida cotidiana ali, comum às vezes, falta de hospitalidade. Precisamos ser mais hospitaleiros, mostrar preocupação com as pessoas e ao mesmo tempo mostrar que elas são importantes no convívio ali da igreja, dizer para elas, é muito bom ter você aqui, está precisando de ajuda, está precisando tirar alguma dúvida, precisando fazer alguma coisa do tipo, porque as pessoas entram na igreja, às vezes precisando apenas de um afeto para poder se chegar mais perto de Deus, e nós não fazemos isso. Muitas vezes as pessoas procuram a igreja em busca de um sorriso, em busca, às vezes, de um auxílio, até de um aperto de mão, já conforta aquela pessoa. E se nós não fizermos isso, não ajudá-los dessa forma, eles irão procurar em outro lugar. Dessa forma vão acabar não conhecendo o Cristo que nós devemos estar pregando para eles. Né? Então que nós possamos ter mais atenção com essas pessoas que nos visitam. Né? Olha, o maior modelo da igreja é Deus. E a igreja, ela existe para que a vida dos seus membros honre a Deus. É por isso que você está ali na igreja. Honrar a Deus em todas as formas, no tratar das pessoas também. É isso aí. É isso aí, pessoal.